podcast do Mais FC Porto, episódio 21. Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 21º episódio, já praticamente em modo festivo. Aliás, o nosso caríssimo Nuno Sá, infelizmente não pode estar connosco, já por estar também nesse modo. Queremos agradecer aos mais portistas que nos vão acompanhando ao longo deste ano civil, que vai encerrar dentro de alguns dias. Estas reproduções, as subscrições que vão fazendo dos vários canais, os comentários que nos vão deixando para nós são sempre muito importantes. Ahm, Nesta edição vamos olhar para aquilo que foi a pequena prenda de Natal que tivemos há alguns dias com a contratação do Tiago Silva para 2026. Vamos olhar para a polémica que surgiu nos últimos dias relacionado com a arbitragem, já parece que é algo habitual. Vamos fazer a análise às partidas frente ao Famalicão e ao Alverca, a revisão das restantes equipas e modalidades, e vamos antecipar aquilo que é a partida frente à AFS na próxima segunda-feira. Pedro, boa noite. Um, a SAD do Futebol Clube do Porto acabou por nos presentear com uma pequena prenda de Natal antecipada. A contratação do Tiago Silva para o centro da defesa chega a custo zero depois de, pensou, temporada e meia, duas no Fluminense. 41 anos, um longo currículo na carreira, com pronto, sucesso em vários clubes, Chelsea, PSG, AC Milan, também naturalmente na seleção brasileira. Além dos troféus coletivos, acabou por colher ao longo da carreira inúmeros troféus individuais. Chegou a estar na equipa B do Foco do Porto, uma contratação por 2,5 milhões de euros na altura, onde chegou a fazer 14 jogos antes de se transferir para o Dinamo de Moscovo. Chega com um contrato até fim da temporada, com mais um de opção. Como é que vês esta contratação, confiança no Tiago Silva, que acaba por vir, na minha perspectiva, tapar, entre aspas, um buraco que foi deixado pela lesão para o resto da época do Nuno Pérez? Olá Daniel, olá também a quem nos ouve, é um gosto de estar aqui convosco, hoje com a difícil tarefa de ter que jogar por dois, mas tentarei dar o meu melhor e mandar também daqui um abraço ao Nuno Saco, hoje não posso estar presente, e também um abraço ao Pedro Fragoso, que a semana passada também me substituiu aqui neste espaço. Foi com grande satisfação que vi a chegada do Tiago Silva, um anúncio completamente de surpresa, em que não estávamos praticamente a contar, tinha havido umas notícias, uns rumores, talvez 1 ou 2 horas antes do anúncio oficial, anúncio esse que também foi um anúncio original, feito nas redes sociais do clube, através do Fabrizio Romano, portanto o conhecidíssimo jornalista italiano, muito ligado à parte das transferências. Pareceu-me aqui quase um bocadinho ali uma desforra, o Fabrizio Romano, que na contratação do Luke de Jong não foi capaz de dar o tão conhecido Irigo. Agora foi ele que se substituiu ao Futebol Clube do Porto para dar o anúncio da contratação do Tiago Silva. Pareceu-me aqui uma desforra, mas achei bastante graça e achei muito original o anúncio da contratação ter acontecido dessa forma. O Tiago Silva dispensa apresentações, é um central experimentadíssimo, um dos melhores centrais da recente história do futebol europeu, nomeadamente mesmo no do próprio futebol brasileiro, um jogador que tem passagens longas por grandes clubes europeus, como o Paris Saint-Germain, como o Chelsea, como o Milan, que de facto se estreou na Europa através do Futebol Clube do Porto. O Tiago Silva era muitas vezes lembrado, sempre que se falava do Tiago Silva, quando ele jogava, não é? no Paris Saint-Germain, no Milan, mas o Tiago Silva já jogou no Porto, já jogou no Porto B, teve no Porto B, lá aparecia aquela fotografia dele a lançar uma bola, aquela fotografia mítica que eu acho que até agora era a única que estava disponível na internet, do Tiago Silva com uma camisola do Foco do Porto, e aparece agora aqui no mercado de inverno como um reforço até ao final da época, um reforço que me parece que vem acrescentar, para além obviamente da experiência e dos anos de futebol que tem, também qualidade ao centro da defesa do Foco do Porto, independentemente da idade do Tiago. O Tiago tem 41 anos, é um jogador já com bastante idade, que está claramente nos seus finalmente, digamos assim, da sua carreira.
um jogador que ainda traz muita qualidade, muita segurança ao centro da defesa, e é um jogador que tem jogado a titular do Fluminense no Brasileirão. O Fluminense, pronto, que é uma equipa competitiva do Brasileirão, teve até a lutar praticamente até ao fim pela Taça do Brasil, perdeu nas meias finais da Taça do Brasil contra o Vasco da Gama, e é um jogador que tem jogado a titular. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que o Tiago vem pronto para dar o seu contributo no campo, mas também fora dele, com essa tal experiência e tal essa maturidade que nos traz ao plantel, reforçando obviamente aqui uma posição que tu disseste e bem, estava aqui um bocadinho descalça e que tem sido calçada, ou seja, esse buraco tem sido um bocadinho tapado e muito bem tapado pelo Pablo Rosário. E não ontem vimos isso em Alverca, já o tínhamos visto, por exemplo, em Famalicão também, quando o Benarek teve que sair, mas que já percebemos também que o Pablo Rosário se calhar pode nos ser mais útil jogando talvez na sua posição de origem, que é ali a posição do meio campo, e com aqui este acrescento no centro da defesa, estamos muito, muito mais salvaguardados nessa posição, sabendo que infelizmente o Newan Pérez terá pronto, a lesão do Newan o impedirá de contribuir até o final da temporada, portanto uma lesão gravíssima. Resumindo, foi com muita satisfação que vi a chegada do Tiago Silva, bem-vindo de novo ao Futebol Clube do Porto, e que ele seja muito feliz nesta sua passagem pela nossa cidade invicta, e que sejam 6 meses muito positivos, e se possível, com títulos, e depois há obviamente o ano da opção de contrato, depois logo veremos, em junho, no final da temporada, será feita a avaliação, e logo as partes perceberão se eventualmente se poderá avançar para essa extensão por mais um ano ou não, mas acho que o Tiago vai nos ser muito útil nestes 6 meses e nesta segunda fase da temporada. Ele tem, de facto, na minha perspectiva, eh, uma capacidade física ainda invejável para a idade que tem. Aliás, se nós formos olhar para a campanha muito positiva do Fluminense no Mundial de Clubes, onde chega à meia-final, ele próprio, se não me engano, está no 11 do Mundial de Clubes. Portanto, algo relativamente recente em que demonstra ainda qualidade a um nível competitivo elevado, pese embora seja importante sublinhar que as equipas, particularmente da América do Sul, chegaram num outro nível de físico e de competição um bocadinho diferente, um pouco mais frescas do que as europeias, dado que as europeias estavam no fim da temporada. No entanto, parece-me acima de tudo que é uma injeção de experiência que, pese embora a dupla de centrais que temos, que é bastante experiente e parece bastante madura, acho que não podemos negar esta possibilidade de contribuição que ele pode ter. E na minha perspectiva um momento positivo para o Futebol Clube do Porto, é uma oportunidade que conseguimos agarrar, e espero acima de tudo que ele tenha sucesso, venha para ajudar, que é isso que é o mais importante, também porque tu, como tu disseste e muito bem, eh, o Pablo Rosário faz falta no meio campo para assumir outras responsabilidades que não o centro da defesa, não descurando naturalmente a qualidade que foi demonstrando quando foi chamado à titularidade nessa posição. Claro, plenamente de acordo. O Paulo tem mostrado inicialmente mostrou-nos aqui uma faceta de polivalência, que a mantém naturalmente, e já se percebeu que se for necessário jogar a central, vai jogar e vai jogar bem, se for necessário jogar a lateral, vai jogar e vai jogar bem, mas obviamente que se destaca na sua posição de origem, que é no meio-campo, e é uma mais-valia muito grande para nós termos dois jogadores naquela posição como o Alan Varela e como o Pablo Rosário, que nos, para além da sua qualidade, obviamente, dão coisas diferentes à equipa e que podem trazer soluções diferentes consoante o tipo de jogos e consoante o tipo de adversários. E agora com esta contratação do Tiago Silva, e tendo ali mais um lateral destro, nós ficamos com essa liberdade de ter o Rosário mais disponível para assumir essa posição de centrocampista que tão bem tem desempenhado. Sem dúvida, vamos com alguma expectativa para ver como é que ele poderá contribuir para o sucesso do Futebol Clube do Porto, que continuou nesta semana. Mas antes de olharmos para os jogos, eu gostaria de trazer novamente aqui um tema que infelizmente já é crónico. Esta semana que passou foi
marcada por mais um episódio na, na Taça de Portugal, diria insólito, se calhar até insultuoso para o futebol português, com a contribuição da arbitragem, em tempo de compensação nos Açores, no Santa Clara Sporting, para a taça, já com VAR, ou seja, o VAR já estava disponível nesta fase da competição. O Sr. Árbitro João Pinheiro teve eh, 12 minutos, se não me engano, para assinalar ou para analisar um lance de potencial penalti. Na minha perspectiva e na perspectiva de muita gente, não existe qualquer falta. No entanto, acaba por ter assinalado uma grande penalidade, que é convertida, o jogo depois vai para prolongamento e acaba por dar na vitória do Sporting, dado que o Santa Clara até estava reduzido no número de jogadores que tinha. O Futebol Clube do Porto emitiu um comunicado no dia a seguir, sem falar especificamente do incidente, mas salienta o profundo agravamento da perda de confiança no setor da arbitragem. E aquilo que eu achei mais interessante, para além do comunicado, que na minha perspectiva foi acertado, e visou as pessoas corretas que estão à frente da arbitragem, hum, o Sr. João Pinheiro, que já estava alinhado para o Alverca Futebol Clube Porto, acabou por apitar na segunda-feira. Ou seja, pese embora este erro, que na minha perspectiva é grosseiro, ele não foi para a jarra. Manteve-se nas responsabilidades que já estavam alinhavadas para ele, portanto, parece-me, na minha perspectiva, também ser um caso interessante, porque há aqui uma proteção face ao João Pinheiro, porque ele será potencialmente um árbitro a poder estar disponível para o Mundial de Seleções, que se avizinha. Curiosamente, já depois do jogo em Alverca, o Famalicão jogou no Estádio da Luz, e acontece também, na minha perspectiva, mais uma situação insólita, onde desta vez é André Narciso que assinala um penalti num lance a envolver o Otamendi e o central do Famalicão, Jacinto Arras, que acabou por marcar também no Estádio do Dragão. Pedro, eu gostaria de perceber como é que viste estes dois lances. Salientar que o Sr. João Pinheiro, em Alberca, fez uma arbitragem que não me pareceu nada de especial, ou seja, não houve casos muito difíceis de ajuizar, decisões complicadas, polémicas, e, portanto, fez uma arbitragem, na minha perspectiva, limpa, ou relativamente limpa, tranquilo. Ahm, mas preocupa. Preocupa porque ahm, é algo que já é uma constante de Sim. parecer favorecer, de arbitragem neste momento, está? Favorecer muito os, eh, os clubes da capital e coloca a competição, na minha perspectiva, demasiado enviesada. Ó Daniel, eu obviamente que vi esta semana da arbitragem com grande estupefação, como praticamente todos os adeptos do futebol, se calhar com exceção daqueles cujos seus clubes foram beneficiados, mas foi uma semana obviamente muito negra para a arbitragem portuguesa, mais uma, esta se calhar foi a mais negra, e se calhar foi o momento mais baixo da arbitragem portuguesa nesta temporada, mas o nível da arbitragem tem-se nivelado por baixo e nós temos vindo a falar disto desde o primeiro programa, até nos primeiros momentos até algumas críticas nos comentários, em que pessoas achavam que nós se calhar não devíamos falar tanto de arbitragem, É acho que verdade, é verdade. falamos o que havia, falamos o suficiente e se calhar, olha, já estávamos a perspectivar que coisas como as que temos vindo a assistir nos últimos tempos pudessem vir a acontecer. Pá, eu resumi esta questão, do meu ponto de vista, em 3 pontos. O primeiro, já se percebeu claramente que Benfica e Sporting não podem ficar arredados de competições. Isso parece-me claro de se afirmar e acho que não temos que ter medo de dizer aquilo que é a realidade. Benfica e Sporting não podem ficar arredados das competições. Vai valer tudo para que esses dois clubes continuem a lutar pelo campeonato nacional, continuem a lutar pela Taça de Portugal e, no caso da Taça da Liga, também estamos vezes em prova. Portanto, vai valer tudo. O que vimos esta semana foi o valer tudo. Assinalar aquelas duas grandes penalidades é valer tudo. Não há outra palavra, outra expressão que se possa usar. É o vale tudo. É um escândalo as duas grandes penalidades. Acho que a do Sporting nos Açores é um escândalo ainda maior, mas a de ontem no Estado da Luz é igualmente um escândalo. Aqueles lances só são assinalados grandes penalidades em Portugal a favor do Benfica e a favor do Sporting. E nós temos que dizê-lo isto sem qualquer tipo de problemas.
vai valer tudo para que o Benfica e Sporting continuem a lutar contra o Futebol Clube do Porto nas competições. E, obviamente, por aquilo que nós vemos durante esta temporada, o principal adversário do Futebol Clube do Porto tem sido a arbitragem. Não tem sido Benfica, não tem sido Sporting, não tem sido outro clube, tem sido a arbitragem. É a arbitragem que faz com que o Futebol Clube do Porto, neste momento, não esteja ainda mais destacado na frente do Campeonato Nacional, e é a arbitragem que faz com que o Sporting, um dos grandes neste caso, continue a disputar a Taça de Portugal. Ponto. Isto é absolutamente factual. O segundo ponto que eu destacaria é a atual incompetência da Comissão de Arbitragem, e eu aqui daria um destaque maior ao Diretor Técnico Nacional, o Sr. Duarte Gomes. Acho que o Sr. Duarte Gomes, como árbitro, é aquilo que nós conhecemos. O Duarte Gomes foi árbitro internacional, apitou uns jogos lá fora, mas o seu nível foi sempre um nível mediano. Todos nos lembramos do que é que era Duarte Gomes como árbitro, todos nos lembramos dos 3 penaltis em 10 minutos no Estádio da Luz, todos eles a favor do Benfica. Todos nos lembramos do que é o Benfica estar a ser eliminado da Taça da Liga na Amadora, a bola bater na cabeça do jogador do Estrela e ser penalti. Todos nos lembramos do que foi do jogo em que o Futebol do Porto foi campeão nacional na Luz, o célebre jogo do Apagão, e há 13 erros gravíssimos do Sr. Duarte Gomes, todos a favor do Benfica. Portanto, o currículo do Duarte Gomes como árbitro é facilmente consultado na internet com as suas arbitragens. Portanto, a sua capacidade como árbitro já deixa muito a desejar. E como diretor técnico nacional tem mostrado uma enorme incompetência. E eu acho que o setor da arbitragem tem que fazer uma reflexão muito grande daquilo que quer para o futuro e daquilo que quer construir para o futuro, e naquilo que quer construir na formação dos próprios árbitros e na credibilização da própria arbitragem. Nós soubemos esta semana, através do comunicado do Foco do Porto, que existia aparentemente uma comissão não permanente, secreta, que envolviam alguns ex-árbitros e atuais comentadores na televisão de arbitragem. Desde logo, isso parece-me constituir claramente um grave conflito de interesses, porque quem comenta a arbitragem, no meu ponto de vista, não pode estar envolvido numa comissão de arbitragem onde são dadas guidelines sobre a arbitragem. Desde logo aí estamos a falar de um grave conflito de interesses, na minha opinião. Mas para além disso, estamos a falar de pessoas que hoje em dia são comentadores de arbitragem, são os opinion makers de arbitragem, que são pessoas que foram árbitros horríveis. Que jogo! Que jogo da primeira divisão apitou o Sr. Marco Pina? Que jogo da Primeira Liga, que jogo do Foco do Porto, do Benfica ou do Sporting apitou o Sr. Jorge Faustino? Quem é que são esses senhores? Que árbitros é que foram esses dois senhores? Quem é que eles são? Eu relembro que o Foco do Porto tem a trabalhar nos seus quadros um ex-árbitro internacional. Isto é algo que é normal, os clubes têm seguido por esse caminho ao longo dos tempos, na ótica da formação das equipas, porque as diretrizes do IFAB vão mudando todos os anos há regras que mudam, e é importante ter alguém da arbitragem que faça esse acompanhamento junto das equipas. E o Foco do Porto tem uma pessoa a trabalhar nos seus quadros que foi árbitro internacional, chama-se Bertino Miranda. O Bertino Miranda foi o melhor árbitro assistente do mundo. Como árbitro, dirigiu como árbitro assistente, dirigiu a final da Liga dos Campeões e dirigiu a final do Campeonato da Europa, ambas arbitradas pelo atual Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Portanto, o Bertino Miranda é alguém com credibilidade no futebol. Foi o melhor árbitro assistente do mundo. Pá, e nós, à frente da arbitragem, a dar as guidelines, a ser os opinion makers, a serem os decisores, temos gente que nunca apitou um jogo da primeira divisão. E eu pergunto o que é isto? E se as pessoas acham isto normal? Como é que é possível? Pá, eu não consigo compreender. E eu ouço muitas vezes comentadores, a televisão, e várias pessoas a comentar, e fala-se muito de trazer árbitros estrangeiros. Porque é que não trazemos árbitros estrangeiros? Porque eu acho sinceramente que a questão não está aí, e eu acho sinceramente que nós devemos trazer para a ordem do dia uma questão diferente. Porque é que não temos, se calhar, pessoas estrangeiras a dirigir a arbitragem? Mas não é por serem estrangeiras, é por serem competentes. Porque estas pessoas não têm competência. Foram maus árbitros, são maus, são péssimos, são incompetentes. Pá, se foram incompetentes como árbitros, não vão ser competentes a dirigir a arbitragem. Pá, isto parece-me absolutamente claro. E eu não percebo como é que esta discussão não é trazida para cima da mesa. O Sr. Duarte Gomes não tem capacidade, não tem credibilidade para ser diretor técnico nacional da arbitragem. O Sr. Marco Pina
e o Sr. Jorge Faustino não têm capacidade, não têm argumentos, não têm histórico. Bem, então o Sr. Marco Pina, todos vemos agora, e já foi falado na altura, os e-mails a rastejar, a pedir emprego na BTV ao André Ventura e ao falecido Pedro Guerra, quer dizer, está tudo dito sobre esse senhor. Não têm capacidade, nem competência para pertencerem a comissões de arbitragem, nem sequer para estarem a dar opiniões sobre arbitragem. Não foram árbitros de nada, não apitaram jogos da primeira divisão, não apitaram clássicos, não percebem nada disto. Foram miseráveis como árbitros e são miseráveis como comentadores e como decisores no seio da arbitragem. E eu não compreendo como é que esta questão não é lançada para cima da mesa. Eu deixei o apelo ao, 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 ao Dr. Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porque se há alguma coisa que ele percebe naturalmente é da arbitragem, chegou a ser o melhor árbitro do mundo, apitou a final da Liga dos Campeões, apitou a final do Campeonato Europeu, apitou N clássicos, portanto é um árbitro experimentadíssimo. Curiosamente, em Portugal, só um clube é que não gostava dele, vai-se lá saber porquê, não é? Se calhar gostam mais dos Godinhos, dos Pinheiros, dos Tiagos Martins, dos Rui Costas, dos Manuel Motas, se calhar esse clube gosta desses, os Dr. Pedro Proença não gostavam, vai-se lá saber porquê. Portanto, pelo que eu faço, Dr. Pedro Proença, porque de arbitragem ele percebe, que faça uma reflexão profunda sobre o setor, pá, e que tenha coragem para tomar decisões para que a arbitragem possa seguir um rumo diferente e intercalo aqui já para o meu terceiro ponto, que é pá, os próprios árbitros, hoje em dia, nem sabem bem para onde é que são de virar. Pá, eu já disse que os dois lances são ridículos, são dois escândalos. Pá, mas eu consigo ainda compreender que o André Narciso ontem, depois de ver aquele escândalo, nos Açores, pá, quase que se veja obrigado a marcar aquela grande penalidade no Estádio da Luz, porque isto é completamente o desnorte total, não há coerência nas análises. O Sr. Duarte Gomes vem para a televisão dizer que o António Silva ao agarrar o Denis Gol não é penalti porque não quer um futebol de faltinhas, mas depois vemos penaltis como aqueles que vimos serem marcados esta semana. E os próprios árbitros também ficam um bocado na, na dúvida, quais são as diretrizes, o que é penalti, o que não é penalti, o que é falta, o que não é falta. Outro lance, por exemplo, aquele lance célebre falado no jogo do Casa Pia na Luz, em que há um penalti claríssimo do António Silva, claríssimo, aquele lance é penalti claríssimo, o António Silva tem o braço completamente aberto, não há dúvida nenhuma, o braço está em posição não natural, de como dizem os especialistas, é um penalti claríssimo, e nós soubemos por fontes informais que próprios árbitros estavam desconfortáveis com a posição que o Conselho de Arbitragem tomou, nomeadamente o Sr. Duarte Gomes, ao dizer que aquele lance não era de grande penalidade, porque toda a gente que é séria percebe que aquele lance é penalti porque o António Silva tem o braço aberto, e o Sr. Duarte Gomes tem o descaramento de vir para a televisão dizer que na sua opinião não é penalti, mas também não há lance de VAR. E o que é isto? Não é penalti, não há lance de VAR? E eu pergunto, sendo o árbitro, em que é que ficamos? Pá, qual é a credibilidade que o Sr. Duarte Gomes tem? Pá, terminando, acho que é uma semana muito negra. Acho que a Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu presidente, deve fazer uma reflexão muito profunda sobre o setor da arbitragem, e acho que o Sr. Duarte Gomes, como diretor técnico nacional, não tem qualquer tipo de credibilidade nem capacidade para assumir e continuar a assumir este cargo, e acho que deve ponderar colocar o seu lugar à disposição, porque está a fazer muito mal a arbitragem, ainda pior do que aquilo que já fez enquanto árbitro, que foi um árbitro que nós sabemos, apesar de ter sido internacional, muito fraco e que muito deixou a desejar com as suas arbitragens. A minha questão principal é até perceber, eu concordo com aquilo que disseste, a minha questão principal até é perceber se a manifestação dos árbitros que já vem aqui há algumas semanas, se realmente é contra os clubes ou é contra os elementos que lideram e que coordenam a arbitragem em Portugal. Dá a entender, acima de Claro, tudo, ninguém percebe. ah, exato, que há uma certa incoerência Sim, para não e falar, ó acima. Daniel, desculpa te interromper, tu Força. tocaste nesse ponto, eu acabei por não falar, pá, e eu percebo que seja feito, porque está a falar da questão do João Pinheiro, portanto, o João Pinheiro não foi para a jarra, apitou na mesma o Alverca Porto, portanto, um jogo sem casos, mais uma vitória limpa do nosso clube, já falaremos. Pronto, e eu percebo que a comissão de arbitragem o tenha feito, porque o João Pinheiro
é se calhar o melhor ativo que a arbitragem portuguesa tem, é o único árbitro que pode ser chamado ao Campeonato do Mundo, isto como árbitro de campo, e eu percebo que a Comissão de Arbitragem tente proteger o João Pinheiro. Mas eu ponho-me no lugar dos outros árbitros, do próprio vídeo-árbitro e do assistente de vídeo-árbitro, que eles próprios se colocaram de fora da jornada seguinte, do próprio árbitro que a meio da semana também essa também arbitragem negra no Campeonato Nacional de Júniores no Porto Braga, um autêntico escândalo, em que o Foco do Porto é prejudicado de forma escandalosa, e esse próprio árbitro ia fazer de quarto árbitro no jogo da Primeira Liga, também foi afastado. Mas o Sr. João Pinheiro não foi afastado. Eu percebo isso, obviamente, mas eu coloco-me na pele dos outros árbitros, alguns deles tenham sido castigados e foram castigados, e parece que há aqui dois pesos e duas medidas e que não se compreendem. Portanto, daí eu dizer que esta comissão de arbitragem tem zero de credibilidade e zero de competência para continuar a dirigir os destinos da arbitragem em Portugal. Hum, eu faço aqui também uma partilha, se me permitem, que é assim, para além do futebol português, aqui durante algum tempo segui o futebol espanhol, particularmente porque o futebol espanhol também seguia o Futebol Clube do Porto quando o Iker Casillas estava cá. E há um comentador, porque lá continua a haver aqueles programas bastante agressivos de parte a parte, e há um comentador adepto do Sevilha, que é muito anti-Real Madrid e partilha muita coisa nas redes sociais. E eu acho muita piada, por isso é que o sigo. E ele esta semana, antes de jogar com o Real Madrid e Sevilha, ele publicou um vídeo em que dizia-se que estava com muito medo e bastante preocupado sobre aquilo que podia acontecer na arbitragem do Real Madrid e Sevilha, e pronto, quase como um apelo de um enorme medo. Ahm, é verdade que houve alguma polémica também no Real Madrid e Sevilha, mas isso está à parte, não é isso que nós queremos analisar aqui. Mas o que é facto, da minha perspectiva, é que qualquer adepto de um clube que vá defrontar o Sporting ou o Benfica neste momento pode e deve, a priori, ficar preocupado com aquilo que pode acontecer a nível de arbitragem. Porque se é verdade que o seu clube, não estamos a contar aqui com o Futebol Clube do Porto, mas se é verdade que o seu clube pode não ser favorito para o jogo, pode tentar competir naturalmente e tentar ganhar pontos nesse jogo. Mas sabe que há ali uma sombra relacionada com a arbitragem que pode influenciar o jogo a favor do Sporting ou Benfica se, particularmente, as coisas não estiverem a correr assim muito bem para o clube grande. E isso, na minha perspectiva, é muito preocupante e se calhar o Sr. Pedro Proença devia olhar para aquilo que lhe diz muito da sua história no futebol português, que é o apito, naturalmente, eh, e tentar perceber como é que pode solucionar este problema. Não sei se tem solução fácil, nem a bom da verdade. Parece-me que é um problema que está muito nas raízes dos árbitros e da arbitragem, mas sinto que algo tem que ser feito. Ó Daniel, eu deixo aqui a minha sugestão. O Dr. Pedro Proença saberá melhor que eu, mas eu deixo aqui a minha sugestão: varrer com esta comissão de arbitragem, varrer com estas pessoas que integram comissões secretas e que comentam arbitragem na televisão, são uns incompetentes, não percebem nada disto. Alguns deles são uns cartilheiros, estão aqui com a camisola dos clubes vestidas por dentro para ninguém ver, e que vai buscar pessoas competentes, pessoas com credibilidade na arbitragem, pessoas com carreiras respeitadas, e se necessário, que vá lá fora, porque lá fora também há pessoas competentes, há pessoas com boas carreiras na arbitragem, bons ex-árbitros. É esse apelo que eu faço ao Dr. Pedro Proença, que faça uma barridela nesta comissão de arbitragem. Eu bem sei que foi ele que a escolheu, obviamente, e portanto esta comissão de arbitragem tomou posse depois das eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, mas acho que também não há problema nenhum em assumir os erros e assumir que estávamos errados. Acontece,
faz parte da vida e acho que só ficava bem o doutor Pedro Proença assumir isso, barrer com esta comissão de arbitragem que ele próprio escolheu, que o Sr. Duarte Gomes, que o Sr. Luciano Gonçalves são incompetentes, não têm carreiras que sejam merecedoras de assumir a posição em questão e que vá buscar gente com credibilidade, gente que perceba do assunto, gente que seja capaz de dar, de dar uma imagem diferente, de qualidade da arbitragem portuguesa, porque de facto basta ver pelas presenças dos árbitros portugueses em fóruns internacionais, como essa própria a arbitragem portuguesa não é respeitada lá fora e não é vista pelas instâncias internacionais como sendo uma arbitragem com qualidade, porque senão teríamos naturalmente muito mais árbitros a participarem em mais jogos, em mais competições internacionais, e é algo que raramente vemos e que atualmente está praticamente circunscrito ao João Pinheiro. Temos 2 ou 3 árbitros a apitar jogos da Conference League e a apitar campeonatos de sub-17 e sub-20, portanto, competições com o devido respeito secundárias, mas nas grandes competições estamos praticamente circunscritos ao João Pinheiro e acho que a arbitragem portuguesa devia de ambicionar algo mais, mas parece-me que com estas pessoas à frente da arbitragem, sinceramente, continuará neste marasmo e nesta pouca vergonha que temos assistido. É normal que um líder que não está há muito tempo no cargo possa eventualmente ter dificuldade em assumir um ou outro erro. Ah, amigo, só substituindo, melhorando, é que realmente conseguimos mostrar trabalho, porque não é só quando as coisas correm bem que vemos o líder, é também quando as coisas correm menos bem. Nós gravamos, nós não temos um programa em direto, no entanto, ponho uma notícia de última hora que acabou de chegar, que o guarda-redes Diogo Costa renovou o contrato até 2030, ficando agora com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Era algo que já tinha sido falado nos últimos dias na imprensa e o Mais FC Porto também tinha adiantado esta circunstância há algum tempo. Pedro, peço-te uma palavra para esta renovação agora oficial, algo que já tínhamos mencionado aqui num momento anterior. Sim, uma grande notícia para o Foco do Porto e para o próprio Diogo Costa, um bom presente de Natal, mais um, depois do Tiago Silva, depois da vitória ontem em Alverca. A renovação do Diogo é algo muito importante para o clube. Curiosamente, na sexta-feira tive uma participação num podcast do 00, passando a publicidade, e na altura eu sei lá uma rubrica que é a figura da semana, e eu escolhi a figura da semana como sendo o Diogo Costa, precisamente apelando à sua renovação e à importância da sua renovação, sabendo que iremos ter um desfecho tão rápido. Fico muito contente que esta renovação tenha acontecido, porque é de facto decisiva. O Diogo era o único ativo principal do Foco do Porto que não estava blindado por um contrato longo, fica agora com um contrato até 2030, obviamente que a cláusula de rescisão baixa, mas acho que é algo compreensível olhando para aquilo que é a realidade do mercado, e é uma ótima notícia continuarmos com o Diogo no nosso plantel, no nosso clube. O Diogo é uma grande referência do Foco do Porto, é uma referência para todos os esportistas, é uma referência para todos os seus colegas, é uma referência para todos aqueles que jogam na nossa formação, todos os miúdos que ambicionam um dia jogar a equipa principal. O Diogo é o nosso capitão, é o nosso líder, é uma figura que queremos preservar e manter, e é com muita satisfação que vejo esta notícia. Um bom presente de Natal para todos. Muitas felicidades para o Diogo com esta renovação, e é com muito entusiasmo que vejo esta notícia e este anúncio ser feito numa antevéspera de Natal. Sem dúvida. Eu sinceramente partilho também aqui a minha visão, eu antecipo que possamos ver algumas críticas de pessoas que estão assim menos capazes. Ó Daniel, desculpa-me só interromper, que eu esqueci de dizer Força! uma coisa, que é, eu falei da cláusula de rescisão, falei da duração do contrato, isso obviamente que não é público, o salário, como é óbvio, mas espero Ah, bem que o salário do Diogo, e acho que isso parece-me evidente, tenha aumentado substancialmente ao ponto do Diogo oferir aquilo que merece, e quando digo aquilo que merece, tem que ser algo que o coloque no top 5 dos jogadores, pelo menos dos jogadores mais bem pagos, não do Fogo do Porto, obviamente, mas sim do campeonato. Estamos a falar de um jogador que é top mundial na sua posição, é um jogador que jogaria em qualquer equipa da Europa, que
equipas que disputam a Champions League. Portanto, estamos a falar de um jogador que é um dos melhores do mundo na sua posição e, portanto, tem que ser remunerado de acordo com isso. E espero que o Diogo, com esta renovação, esteja nesse top salarial, não do topo do Porto, que acho que é praticamente uma obrigação, mas também do campeonato. Sim, eu penso que aí o Futebol Clube do Porto não conseguia fugir a essa responsabilidade extra do ponto de vista salarial de aumentar significativamente o Diogo Costa e colocar num patamar mesmo muito elevado. Eu aquilo que ia referir é que tem a ver com a diminuição da cláusula de rescisão. E haverá certamente pessoas que irão criticar essa circunstância de eventual ato de má gestão. No entanto, a minha visão em relação a isso vai em linha com aquilo que já falamos internamente. Neste momento não existe nenhum clube que estivesse na posição de pagar 75 milhões de euros por um guarda-redes. E neste momento também não estou a ver nenhum clube que esteja na posição de pagar 60 milhões por um guarda-redes. Eventualmente por um jogador de campo, uma coisa pronto, diferente. Naturalmente, o rolo continua muito caro. ah, os pontas de lança são bastante procurados por valores extremamente elevados. Mas nesta fase do futebol, não me parece que a posição do guarda-redes seja assim tão valorizada e que os clubes estejam numa posição em que vão investir um elevado valor num guarda-redes. Por isso eu penso que o Futebol Clube do Porto continua protegido nessa circunstância. Isto se um dia mais tarde o Diogo quiser sair. Na minha humilde perspectiva, parece-me ser acima de tudo um compromisso para futuro, para as próximas temporadas. E o Diogo Costa que acabou por ser titular no jogo frente ao Famalicão para a Taça de Portugal, algo que surpreendeu-me um bocadinho, tendo em conta que o Cláudio Ramos estava disponível. O Futebol Clube do Porto, na passada quinta-feira, defrontou o Famalicão, que é sexto na Liga, está a fazer um excelente campeonato. Vinha de uma vitória frente ao Estoril por 4-0 e na Taça de Portugal já tinha eliminado dois clubes, o Estoril e o São João de Ver. As derrotas que tinha era todas em casas e frente a Sporting, Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, ou seja, jogos bastante complicados, mas o Futebol Clube Porto tinha um histórico muito positivo em casa, com 12 vitórias em 16 partidas, frente ao Famalicão, sendo que na Taça de Portugal tinha vencido sempre por 6 ocasiões. Já não tínhamos Zaidu, além também pronto, dos lesionados Luke de Jong e Neuan Pérez. O Farioli, lá está, manteve o Diogo Costa, lançou também o Perpites, o Martim Fernandes, o Gabri Veiga e o William Gomes no 11, e conseguimos uma goleada por 4-1 em casa no Estádio de Dragão. Na minha perspectiva, um jogo muito bem conseguido, a maior posse de bola, alguma divisão nos remates, é certo, mas mais cantos, também mais agressividade nas faltas, golos de William e Froholt, Samu e PP faturaram mais no fim do jogo. Pedro, a tua visão em relação a esta partida, na minha perspectiva, bem conseguida por parte do Futebol Clube do Porto, mas embora pronto, alguma rotatividade aqui e ali. Sim, foi uma boa vitória numa competição eliminar, portanto, num jogo decisivo e que queríamos muito ganhar para continuar na Taça de Portugal e para continuarmos esse caminho que esperamos que vá terminar em Oeiras na final da Taça e ainda para mais com a motivação extra, digamos assim, de saber que a próxima eliminatória nos vai trazer o Benfica ao Dragão e, portanto, tínhamos esse complemento para o jogo com o Famalicão, que foi um jogo bem conseguido da nossa equipa. Quanto a uma boa equipa, uma equipa que gosta de jogar e que tenta jogar e que está bem orientada, não só tecnicamente, mas também a nível daquilo que é a sua direção, do seu projeto esportivo, um clube que tem feito um percurso muito interessante na Primeira Liga, ao nível da valorização dos próprios jogadores, muitos deles depois a integrar em clubes grandes, como também vários jogadores que até vieram para o Foco do Porto, mas também na relação com a sua massa adepta, tem agora um projeto para o novo estádio, portanto um clube bastante estruturado, bastante bem gerido e que gosta de jogar e que veio ao Dragão para jogar,
mas o Foco do Porto apresentou-se muito forte, como tem-se apresentado, e dominou o Famalicão e ganhou, diria, sem contestação. O Famalicão acaba por empatar o jogo logo a seguir ao 1-0 num lance de bola parada, um gol ali, diria, um bocadinho contra a corrente do jogo, mas o Foco do Porto rapidamente reagiu, ainda na primeira parte voltou a passar para a frente, e depois na segunda parte, com a entrada do Samu, pareceu-me que voltou a crescer no jogo, a criar muitas oportunidades, fez mais 2 golos, podia eventualmente ter feito mais um ou outro. Uma vitória que não merece contestação, num jogo com muita chuva, muito frio no Dragão, não estava a meteorologia mais convidativa para ir ao estádio, ainda assim tivemos uma casa ali a rondar as 30 e tal mil pessoas. Seguimos na Taça de Portugal, temos agora encontro marcado a 14 de janeiro, esperamos não ter uma surpresa também nesse aspecto, contra o Benfica no Dragão, e esperamos derrotar o adversário lisboeta, e seguir para as meias finais da prova, uma prova essa que nós nos últimos 26 jogos temos 25 vitórias, acho que é algo de salientar. Nós viemos três vitórias na competição consecutivas, tivemos o ano passado aquele desaire em Moreira de Cónegos que nos fez sair precocemente da prova. Este ano estamos novamente numa boa senda, esperamos conquistar novamente a Taça de Portugal. Diria que foi uma surpresa, pegando aqui na tua introdução, uma surpresa se calhar a entrada do Diogo Costa no 11, era se calhar esperar a titularidade do Cláudio, mas o Farioli saberá certamente gerir a questão dos guarda-redes em todas as provas, e achou que o Diogo era o guarda-redes mais adequado para este jogo, e obviamente que cá está tudo bem com isso, mas obviamente não deixar de dar esta palavra ao Cláudio Ramos, que é um excelente guarda-redes suplente, como nós vimos, até no Mundial de Clubes, com excelentes exibições, mas também na própria Taça de Portugal. E lembrar que dessas 25 vitórias em 26 jogos, boa parte delas é com o Cláudio Ramos na baliza. E, portanto, também dar essa palavra ao Cláudio, que naturalmente estará pronto se eventualmente se for necessária a sua participação e a sua colaboração dentro do campo, para dar o seu melhor contributo em prol da equipa. Sim, exatamente. Nós já falámos bastante do apito hoje, mas o jogo, na minha perspectiva, acaba por ficar marcado por um lance ao minuto 43, muito interessante de se analisar. Ah, o PP cai na área, o António Nobre marca falta fora da área, o lance vai ao juízo do vídeo-árbitro e não existe qualquer alteração depois da intervenção do VAR. Interessante perceber que a imagem mostra claramente que o lance é dentro da grande área, isso parece-me factual, parece-me óbvio. Ahm, o António Nobre nem consegue assinalar falta dentro da grande área, nem consegue assinalar simulação. Portanto, mantém uma decisão que objetivamente correta não é. Sim. E eu acho muito interessante que o protocolo, porque eu não sou especialista no protocolo, portanto, permito, presumo que isto seja por causa do protocolo, que não seja possível ao António Nobre fazer qualquer tipo de alteração perante aquilo que aconteceu nesse lance. Pois, não faz de facto muito sentido, Daniel, e claramente há coisas que no protocolo do VAR devem ser revistas, na minha opinião, e seria aqui uma discussão muito longa, e que se calhar deixamos para outro fórum, mas acho que o IFAB e quem dirige o futebol a nível mundial e a arbitragem deverá analisar. Acho que o protocolo do VAR tem aqui muito espaço para melhorias. Neste caso em concreto, eu confesso que desconheço se havia essa possibilidade ou não, mas eu acho que numa ótica de transparência, numa ótica de próprio respeito pelos adeptos, respeito pelos intervenientes em campo, acho que não teria ficado mal ao António Nobre ter explicado aquilo que ia acontecer naquele momento. A mim parece-me evidente, não estou a imaginar outro cenário, que é o vídeo-árbitro considerou que o lance não era falta, portanto que foi o PP que forçou o contacto, e como tal não poderia assinalar grande penalidade porque o VAR considerou que não havia falta. Eu acho que ficaria bem ao árbitro, pá, independentemente da questão do protocolo, pá, ter ido ao VAR, e ter explicado a toda a gente
o lance é dentro da grande área, mas eu considero que não há falta como tal, não há nada, recomeça o jogo com bola ao solo e logo decidia se estava amarelo ou não ao PP. Acho que toda a gente ficava esclarecida, os adeptos podiam concordar ou não, mas era uma questão de interpretação e assim ficaram a achar que foi uma questão factual de uma falta que é um metro dentro, mas que é assinalada fora da área e os próprios jogadores e o próprio banco de foco do Porto, toda a gente percebeu que estava ali em causa. Eh, Acho que às vezes, se calhar, a questão do protocolo e do formalismo acaba por complicar aquilo que se calhar é fácil, e acho que este é um bom exemplo disso. Na minha opinião pessoal, e da minha opinião pessoal sobre o lance, acho que não é falta, acho que é o PP que força a falta. O jogador do Famalicão tem lá o pé fixo e é o PP que força. Agora também dizer que eventualmente se aquele lance é a favor do Benfica ou do Sporting, era grande penalidade, foram marcadas grandes penalidades por muito menos que aquilo. Portanto, também dar essa nota que se fosse a favor de algum dos dois clubes de Lisboa, e então se eles estivessem a precisar do resultado, aí era logo. Já estava o Pavlidis ou o Yulman preparados para marcar o penalti e para eles estarem todos aos saltos a festejar, não é? Portanto, dar essa nota, mas do meu ponto de vista não é falta, acho que o jogador do Famalicão tem o pé fixo e o PP arrasta ao pé e procura contar. Eu também sou da mesma opinião. Como mencionaste, segue-se o Benfica nos quartos de final. O jogo, pronto, está apalavrado para o dia 14 de janeiro. Já houve um certo estrabuchar por parte do clube visitante em relação à data, que já estava pré-combinada. Ahm, Caso fossem estes os dois clubes que se iriam defrontar nesta fase. Confesso que ainda estou à espera até ao dia para perceber se de facto se vai concretizar nesta data. Na segunda-feira seguinte, fomos à Alverca do Ribatejo. O Futebol Clube Porto tem 4 vitórias, tinha 4 vitórias e um empate em jogos fora frente ao Alverca. O Alverca que era nono à partida para a jornada, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Ahm, Tinha perdido frente ao Oroca na última jornada. Bednarek era baixa por castigo, depois de ter levado o quinto cartão amarelo no jogo anterior da jornada, e o Francisco Moura era dúvida que tinha que ser reavaliado depois do jogo da Taça de Portugal, e acabou por começar a partir do banco de suplentes. Jogou Martim Fernandes no seu lugar, Pablo Rosário foi titular no centro da defesa. Uma vitória, na minha perspectiva, limpinha por parte do Futebol Clube do Porto, um bis de Borja Sainz, com um último gol fantástico, na minha perspectiva, é uma excelente discussão. Um gol também do Alabarela. O Diogo Costa teve, na minha perspectiva, pouco trabalho, ou melhor, em poucas ocasiões, mas evitou ali num curto espaço de tempo o empate do Alverca. Mas, na minha perspectiva, um jogo relativamente tranquilo e controlado. É verdade que o gol, pronto, demorou um bocadinho, mas a equipa mostrou-se sempre comprometida e mesmo com o resultado decidido, manteve a sua estrutura e a forma de estar dentro de campo. Pedro, a tua visão em relação a este jogo, o último antes da época natalícia? Sim, em tom de brincadeira dizia também que o Diogo, se quer ser o mais bem pago do plantel, também tem que fazer qualquer coisa de vez em Ok, quando, ok. que tem que fazer, tem que fazer umas defesas. Nós temos ali uma muralha de betão à sua frente, mas de vez em quando também tem que fazer umas defesas. Agora, deixando a brincadeira de parte, naturalmente, foi uma vitória muito importante para o nosso clube, num jogo que eu perspectivava difícil por vários fatores. Desde logo o Alverca tem vindo em crescendo no campeonato, tem feito um campeonato interessante e claramente tem colocado bastantes dificuldades aos seus adversários. O próprio Benfica foi lá, ganhou à tangente com um benefício de arbitragem que todos nos recordamos. O Richard Rios não foi expulso com o jogo ainda empatado, mas para além disso tem conseguido boas exibições e tem mostrado qualidade. Tem ali jogadores de facto com qualidade. Destaco desde logo o Lincoln, todos lembramos das suas exibições no Santa Clara. Depois teve ali uma passagem pelo Fenerbahçe da Turquia, um jogador claramente diferenciado e com muita qualidade, e portanto, desde logo pela qualidade da equipa do Alverca. Depois, o próprio relvado, que se mostrou estar muito maltratado, e parece-me que é algo também que a Liga tem que ser bastante mais criteriosa. Ainda agora tivemos esta situação para a Taça de Portugal, em que o Caldas, uma prova que é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e não pela Liga, também fazer esse parênteses, em que o Caldas foi impedido de jogar em casa
por causa do relevado, eu acho que a Liga, e numa lógica também de promoção do produto e de promoção do futebol português, tem que ser bastante mais criteriosa nisto, e o relevado do Alverca acho que estava ali no rés-vés daquilo que é aceitável para um jogo de uma primeira liga profissional, e também por outro fator que, obviamente, não serviria de desculpa. Aliás, nenhum destes fatores serviria de desculpa para um eventual desaire do Foco do Porto, mas são situações que condicionam. E esse terceiro fator, desde logo, a marcação da partida. E acho que temos que dizer isto. Mais uma vergonha do futebol português. Como é que o Foco do Porto joga na quinta-feira, é o último dos grandes a jogar na Taça de Portugal. O Benfica jogou quarta em Faro, o Sporting joga nos Açores às 6h tal da tarde e o Porto joga com o Famalicão quase às 9 da noite, e é o primeiro dos grandes a jogar nesta jornada do campeonato. Uma vergonha, um autêntico escândalo, incompreensível. O Foco do Porto fez logo indignar na altura em que estes jogos foram marcados, na altura em que o calendário foi disponibilizado, e isto pode parecer uma questão de senão, e pode parecer uma questão, se calhar, um bocadinho picuinhas, digamos assim, e como disse, não era desculpa no caso o Foco do Porto não ganhar. Mas numa realidade atual do futebol, em que os calendários são cada vez mais apertados, cada vez temos mais jogos, cada vez as competições são mais longas, pá, este tipo de pormenores e este tipo de gestão do calendário e de gestão dos ciclos competitivos são mais importantes, e a Liga tem que ter muito mais rigor e muito mais cuidado na marcação das partidas, e é absolutamente vergonhoso como é que o Futebol do Porto é o último dos grandes a jogar para a Taça de Portugal e é o primeiro a jogar nesta jornada de campeonato. Posto isto e postas estas dificuldades, obviamente o Porto entrou da melhor forma no jogo, podia até ter feito logo um golo nos primeiros 5 minutos, teve ali o lance do Rodrigo Moura e um remate do Martinho bastante perigosos. O Alverca conseguiu equilibrar o jogo, lá está, fruto também dessa qualidade, e foi uma equipa que quis disputar a partida, mérito também seja feito, aqui naturalmente ao seu treinador, ao Custódio, um treinador jovem, mas claramente a supremacia do Foco do Porto veio ao de cima, e o talento individual acabou por nos ajudar. Aquele primeiro gol é um grande gol, é uma grande jogada de futebol, um grande cruzamento do Rodrigo Moura, e uma excelente cabeçada do Borja Sainz, que já tinha feito um golo uns minutos antes, anulado, pronto, daqueles fora de jogo a que nós já estamos habituados, e há aquelas linhas pronto, que nos deixa sempre na dúvida, mas temos que aceitar, é o que é. Segunda parte, aí fomos claramente dominadores, mais até do que fomos na primeira parte. O Alverca não teve nada, teve aquele lance, como tu referiste bem, no final da primeira parte, onde podia ter empatado, onde o Diogo faz duas fantásticas defesas. Na segunda parte não tem nada, a segunda parte é toda do Porto, o Porto faz dois golos, destaco obviamente o terceiro gol do Borja Sainz, um hino ao futebol, um grande gol, um remate ao ângulo. O Borja já andava a ameaçar um gol deste há muito tempo. Lembro que já teve vários remates, ou a passar perto, ou mesmo à barra, ou ao poste. Andava a ameaçar uma destas há muito, finalmente concretizou em Alverca, um grande golo. Podemos ter feito outro golo, o William rematou à barra, 3-0, uma vitória inequívoca, permite-nos passar o Natal na liderança. Obviamente que já o iríamos passar independentemente do resultado, mas mantendo a margem de distância para os adversários, que naturalmente é o que é, fruto daquilo que nós sabemos, já falamos sobre isso, daquilo que tem sido o levar ao colo quer do Benfica, quer de Sporting. Poderíamos estar mais folgados na frente se tivéssemos tido arbitragens mais isentas, mas pronto, é o que é o que temos que nos preocupar connosco, em ganhar os nossos jogos, em derrotar os nossos adversários, porque já percebemos que Benfica e Sporting vão ter que continuar a ganhar custo custar, porque não podem ficar fora, e portanto só nos resta fazer o nosso trabalho e continuar a vencer as nossas partidas, e olhar agora já para o jogo. Primeiro, obviamente, passar o Natal, e temos aqui este período de festas, que obviamente que os jogadores passarão com as suas famílias dentro do possível, portanto, obviamente que é sempre algo limitado, porque no dia seguinte, na sexta-feira, vão ter que voltar ao trabalho, mas encarar depois esse jogo com o Aves na segunda-feira, com mais um jogo para ganhar e mais uma vitória para conquistar rumo ao nosso objetivo principal, que é voltar a ser campeões nacionais. Facto. 14 vitórias e um empate em quinze partidas. 4 golos sofridos. Na minha perspectiva, um, um início de sonho. Eu sinceramente não estaria à espera desta capacidade da equipa, mas de facto fantástico.
até à chegada do Natal, permite-nos passar para o novo ano também na frente da classificação geral e, eh, com, eh, com muita ambição para aquilo que vem a seguir. Antes de olharmos para o próximo jogo, que já é na segunda-feira seguinte, vamos olhar para os resultados das restantes modalidades, começando no dia 17, quarta-feira, jogo de campeonato do handball, Futebol Clube do Porto 39, Póvoa 30, no Dragão Arena. Ahm, uma vitória importante, mais uma no Campeonato Nacional. Na sexta-feira, também tivemos mais um jogo do Hóquei em Patins para o campeonato, 11-4 frente à Sanjonense, uma vitória muito dominadora por parte do Hóquei do Futebol Clube do Porto. No fim de semana, dois jogos de duas modalidades diferentes. Primeiro no futebol feminino, ah, um- uma entrada derrompante na fase de apuramento de campeão por parte das nossas jogadoras, vitória por 5-0 sobre o Gil Vicente no Olival, e às 5h30 foi tempo de Taça de Portugal no handball, onde o Futebol Clube Porto derrotou por 55-25 o Camões no Dragão Arena. Está confirmado também a próxima eliminatória será em casa, frente ao Sporting, frente ao Samora Correia, acho eu, portanto, o adversário ainda por decidir. Já no domingo, um dia menos positivo para as modalidades do Futebol Clube Porto. Primeira derrota, primeiro a derrota do Futebol Clube Porto B em Felgueiras, uma exibição menos positiva frente a um adversário direto na classificação, num relvado também, diga-se, impraticável. O Futebol Porto acabou por terminar com novos jogadores, depois da lesão do Ion Pereira e da expulsão de Domingos Duarte, 2-0 frente ao Felgueiras. E em basquetebol jogámos a Supertaça em Coimbra, derrota 91-65 frente ao Benfica, uma derrota pesada, mais uma frente ao Benfica, sem hipótese de resposta possível. Pedro, a tua visão em relação a estes jogos, resultados dispares, uma semana que estava a correr muito bem até sábado, domingo, um dia menos positivo. Sim, vou começar até já pelo basquetebol, que mais uma vez teve mais uma derrota, desta feita na disputa de uma competição, que é a Supertaça, contra o Benfica, não é? O principal adversário nesta modalidade. Um jogo sem história, mais uma vez não conseguimos sequer competir, não conseguimos sequer discutir o resultado, fomos copiosamente derrotados. É muito preocupante a situação do nosso basquetebol. Bem sabemos que tem sido feita uma reformulação ao plantel e essa reformulação ainda não foi conseguida posta em prática, porque o base norte-americano que contratamos ainda não pôde jogar relacionado a questões como o visto, e hoje apresentamos um novo jogador para o plantel, um jogador também norte-americano, o Robbie Bayern, jogava na Alemanha, no Chernitz. Pronto, vamos ver se estas contratações conseguem melhorar o rendimento da equipa, e se nos permitem encarar esta segunda parte da época com outro otimismo. E porque também sabemos que, obviamente, o Campeonato Nacional, por muito mal que estejamos, vai ser decidido em playoffs e será decidido nessa fase. E quem estará melhor aí é que acabará por levar o título. Obviamente que, olhando à data de hoje, é muito difícil de imaginar que vamos chegar a essa altura melhores do que o principal rival, mas há que acreditar e também dar nota que acabamos por ter aqui, antes ainda, já foi mencionado no programa anterior, uma oportunidade grande de poder ganhar eventualmente a Taça de Portugal, porque o Benfica foi eliminado em casa numa derrota absolutamente escandalosa e surpreendente, pelo Sporting de Braga. Eh, Passando para a equipa B, mantendo nos jogos do domingo, foi uma derrota em Felgueiras. Eu diria que injusta. Eu estive a ver o jogo, acho que a equipa não merecia perder, sinceramente. Acho que o Felgueiras não foi melhor que o Porto. Acho que foi um jogo equilibrado. Acho que o empate ficava bem naquele jogo. Fomos infelizes em alguns momentos. O Bonic tem lá o Bonic não, o Melnicheka, peço desculpa, tem um remate aos 70 e tal minutos, fantástico ao poste, uma infelicidade grande. Tivemos lá duas ou três situações já na área do Felgueiras com melhor definição, poderemos ter empatado o jogo, acabamos por sofrer o segundo golo já perto do minuto 90. Uma derrota
que não pareceu justa, mas que pronto, que temos que aceitar, e acho que a equipa B deve manter o seu caminho, está agora numa situação um bocadinho mais confortável na tabela classificativa, e portanto acho que pode encarar o futuro com mais otimismo do que se calhar aquilo que acontecia há um mês e meio, 2 meses atrás. No Hóquei Patinhos, uma vitória por 11-4, frente à São Joanense, em casa, uma vitória clara, com números robustos, até difíceis agora de ver na realidade do hóquei atual, que é uma modalidade que está muito equilibrada e em que os resultados normalmente são bastante mais equilibrados. Uma boa vitória, o hóquei agora só volta em janeiro para o ano, esperamos que consigamos fazer essa recuperação na classificação para que consigamos ter uma posição um bocadinho mais favorável depois na fase final, no playoff, e para que possamos revalidar e ser tricampeões nacionais, que é aquilo que todos esperamos. No handball, tivemos Taça de Portugal, um jogo contra o Camões, uma equipa da terceira divisão, uma vitória fácil, por 30 golos, 55 golos marcados, mesmo com uma rotação bastante profunda da equipa por parte do Magnus Anderson, uma vitória sem qualquer tipo de contestação. O handball tem agora uma paragem longa, só volta a jogar em fevereiro, vai haver, para além das festas, para além da paragem para as festas natalícias, também um campeonato da Europa, onde teremos jogadores de Foco do Porto. Dar aqui dois destaques no handball. Em primeiro lugar, desejar as rápidas melhoras para o Diogo Rema, que foi intervencionado ao joelho, uma lesão do ligamento cruzado anterior, pela doutora Marta Massada. Esperemos que ele rapidamente recupere e que possa em breve dar o seu contributo ao Futebol do Porto. Uma lesão muito complicada num atleta, em qualquer atleta, ainda para mais depois da renovação, mas esperemos que o Diogo possa voltar, se não for possível mais forte, igual àquilo que nos habituou, e obviamente que acaba por nos desfalcar para o resto da época, acaba também por perder o Campeonato da Europa, que obviamente era um objetivo pessoal seu, mas pronto, fazer votos que o Diogo possa recuperar rapidamente e que possa no início da próxima época começar a dar novamente o seu contributo à equipa. A segunda nota era obviamente o sorteio da Taça de Portugal, que nos coloca frente a frente com, obviamente que ainda falta jogar um Sporting Samora Correia, ou Samora Correia Sporting, não sei qual é, ou se o jogo é em casa do Sporting ou em casa do Samora Correia, honestamente, mas acho que o Sporting vai ganhar, esse jogo não tem qualquer tipo de história. Vamos jogar com o Sporting no Dragão Arena para a Taça de Portugal, vai ser um jogo muito, muito complicado, mas poderá ser uma boa oportunidade de avançarmos na Taça de Portugal, deixando o principal candidato de fora, e se isso acontecer, acho que ficamos aqui com o caminho muito, muito, muito facilitado, digamos assim, para vencer a Taça de Portugal. Diria que é uma final antecipada esse jogo no Dragão Arena, e portanto é importante no regresso à competição logo em fevereiro a equipa estar o mais recuperada possível das lesões, de relembrar também que para além do Diogo temos outros atletas lesionados, é importante recuperar e consigamos, como o Dragão Arena cheio, com o apoio do público, levar de vencido ao Sporting, sabendo que obviamente que é uma montanha muito, muito, muito íngreme de escalar. No voleibol não houve jogos, portanto o voleibol já está de férias. Penso que houve a vitória com o Clube Cairos, não sei se chegamos a falar a semana passada ou não no programa, não sei se coincidiu ou não, mas o voleibol também agora tem aqui uma paragem longa, portanto também fruto das festas, só volta novamente também em janeiro. No voleibol as coisas estão bem, estão muito positivas, esperamos que assim continuem com vitórias e que mantenhamos esta nossa performance no campeonato nacional. Sim, exatamente. Portanto, as coisas estão positivas, hum, e, de facto, aliás, o basquetebol é que vai ter jogos nas Esqueci-me, oh próximas Daniel, semanas. desculpa, desculpa, Força. desculpa, esqueci-me de falar do futebol feminino, peço desculpa por isso, mas uma vitória na primeira jornada da segunda fase sobre o Gil Vicente, 5-0 em casa. Relembro que o Gil Vicente foi a única equipa capaz de derrotar o Foco do Porto no campeonato nacional, quer o deste ano, quer também o do ano passado. Portanto, no âmbito do campeonato nacional, foi a única derrota que o Foco do Porto teve desde que tem a sua equipa de futebol feminino. Essa derrota aconteceu nesta primeira fase em Barcelos. Demos uma enorme resposta nesta primeira jornada da fase de subida, com uma vitória inequívoca por 5-0. Estamos bem lançados para aquilo que é o nosso objetivo principal,
e estamos aqui também expectantes para ver o que é que a nossa equipa poderá fazer na Taça de Portugal. O sorteio não foi totalmente simpático, mas também não nos foi desagradável. Ainda falta jogar o Marítimo Valadares para perceber qual será o nosso adversário. Se a teoria imperar, diria que será o Valadares. Quer seja um, quer seja o outro, o Foco do Porto, mesmo a jogar no terreno do adversário, poderá ter aqui uma palavra a dizer, e o próprio emparelhamento também, afinal, deixa-nos aqui alguma esperança que podemos sonhar com a nossa equipa no Jamor a disputar a final da Taça de Portugal, quem sabe, veremos. Esperemos que isso possa acontecer. Era um marco muito positivo para o projeto do futebol feminino do Fogo do Porto, que é um projeto muito recente, mas também com grande sucesso, e esse sucesso obviamente foi premiado na última Gala dos Dragões de Ouro, não só com o Dragão de Ouro para o treinador do ano, mas também para a equipa. Veremos o que é que a Taça de Portugal nos reserva no futebol feminino. Exatamente, ou seja, um projeto muito recente, mas já com uma ambição bastante interessante, mas embora ainda está a criar as suas raízes no clube e também na massa adepta. Mas caso olhamos para aquilo que é o jogo já depois portanto, do Natal, uma partida frente à, à AFS, AFS ou AVS SAD, ou o antigo Vilafranquense SAD, portanto aqui vários nomes. Antes disso, antes da antecipação, mais predictor.app, é gratuito, registam-se, colocam a vossa aposta e podem ganhar alguns prémios também com o nosso parceiro Betano. O Futebol Porto irá regressar aos trabalhos, como já foi mencionado, na sexta-feira, dia 26, para a preparação desta partida. O nosso adversário é o último do campeonato, ainda não venceu, a única equipa que ainda não venceu. 4 empates e 11 derrotas, 11 golos marcados, 39 sofridos, portanto, uma equipa que tem sido manifestamente castigada ao longo deste campeonato. Mudou recentemente de treinador, já é o terceiro treinador esta temporada, já teve o José Mota, que foi ao Estádio do Dragão, teve João Pedro Sousa também durante este período. João Henriques é o atual treinador, conseguiu o empate na jornada anterior a duas bolas, depois até de estar a ganhar por 2-0 frente ao Nacional. O saldo frente a esta equipa é relativamente pequeno, porque pronto, é uma equipa muito recente, uma estrutura muito recente. Duas vitórias na época passada, sem sofrer golos, por 2-0 e por 5-0. O Benarek já estará em princípio de regresso depois de cumprir castigo. O Alberto Costa saiu ao intervalo, no jogo frente ao Alverca com uma virose, e portanto, será uma questão para ser estudada nos próximos dias. Acreditamos que possa eventualmente estar recuperado, mas fora isso penso que poderemos ir com a máxima força. Pedro, aquilo que te parece dizer sobre este jogo, um jogo onde, da minha perspectiva, o Futebol Clube do Porto não tem outra situação se não ganhar, face a diferença neste momento que existe na forma e na qualidade das duas equipas. Naturalmente, Daniel, o Farioli já avisou que a equipa na sexta-feira vai toda à balança para ver qual foi o efeito aqui das rabanadas e dos doces natalícios, mas brincadeiras à parte, obviamente que a equipa terá que estar preparada para encarar este jogo com máxima seriedade. O ABS ou AFS, também não sei bem como é que é de denominar esse clube, está a ter uma época muito difícil, é o Lanterna Vermelha, mas recentemente teve aqui resultados que se podem considerar positivos, depois da eliminação do Guimarães em casa, para a Taça de Portugal, uma vitória significativa. Teve também um resultado agora em casa com o Nacional, 2-2, portanto um empate. Tem também um treinador novo, o João Henriques, um treinador experiente no Campeonato Nacional, e que a expectativa é que poderá melhorar aqui o rendimento desta equipa que tem sido muito baixo. Independentemente disso, como disseste e bem, o Porto tem mais que a obrigação de vencer este jogo, o último jogo de 2025, que vai fechar o ano, que, e que obviamente para além disso, esperemos nós, poderá cimentar a nossa liderança e ser mais uma jornada queimada naquilo que é o nosso percurso do Campeonato Nacional. Não temos o Borja, que levou o quinto amarelo ontem em Alverca, mas certamente teremos o PP, teremos o William e teremos outras soluções para atacar este adversário. É um jogo para ganhar e
ver um Dragão, esperemos que cheio, vamos ver, o jogo foi passado para segunda-feira, inicialmente estava marcado para um sábado, mas depois da eliminação da taça da Liga, por questões de calendário, o Foco do Porto tentou e conseguiu essa remarcação do jogo para segunda-feira, compreende-se, lá está, nessa lógica que eu falava um bocado de gestão do calendário, cada vez mais importante, e vai nos permitir aqui ter aqui mais alguma margem para depois preparar os jogos seguintes, que vão ser muito complicados, a ida aos Açores, o jogo com o Guimarães, também para o campeonato, e depois também a eliminatória com o Benfica para a Taça de Portugal. Resumindo, espero um jogo em que o Foco do Porto se apresente no seu melhor, e que esperamos que se termine com mais 3 pontos rumo ao título nacional. Exatamente, ou seja, o Futebol Clube Porto agora com próximos jogos a AFS, depois o dia 4 Santa Clara e para já dia 14 Benfica para a Taça de Portugal, porque mete-se aí, creio eu, também a Final Four da Taça da Liga, e depois um calendário muito intenso até ao primeiro dia do mês de fevereiro, onde tem deslocação ao Vitória de Guimarães, deslocação ao Vitória Pleasant, um, recepção ao Gil Vicente, recepção ao Rangers e depois deslocação ao Casa Pia. Salientar também que pronto, não temos Zaidu, o Zaidu foi titular na vitória da Nigéria por 2-1 frente à Tanzânia, portanto, a ser utilizado na seleção. Um, e, portanto, vamos ver até que ponto é que ele poderá estar mais tempo do que aquilo que seria o mínimo possível na CAN, hum, e procurar o seu regresso o mais rapidamente possível. Para além disso, no sábado, dia 27, o Basquete irá jogar para a Liga, Galitos Futebol Clube do Porto, no Barreiro, é a única modalidade que não para na época natalícia, e depois, como já mencionámos, dia 29 às 20h15, Futebol Clube do Porto, AFS, no Estádio do Dragão, Sport TV 1. Antes de fecharmos, Pedro, penso que querias mencionar um dia especial no dia 28 de dezembro. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa faria 88 anos se estivesse vivo, e o Futebol Clube do Porto vai, de alguma forma, lembrar essa data. Sim, ficamos a saber hoje. Isto já tinha sido mencionado na Assembleia Geral por parte do Presidente André Vilas Boas, que, sem dar uma certeza absoluta, mas queria tentar essa possibilidade, que o memorial da homenagem ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa fosse aberto ao público na data em que o Presidente celebraria o seu 88º aniversário. Isso ficamos a saber hoje, será confirmado, e portanto vai-se mesmo concretizar. No domingo, entre as 10 da manhã e às 18 horas, penso eu, esse memorial será aberto ao público, todos os adeptos, sócios, simpatizantes do Foco do Porto, admiradores de Jorge Nuno Pinto da Costa, no geral, poderão visitá-lo. Uma homenagem bonita, fruto daquilo que também foi a recolha dos cascóis, das camisolas, das bandeiras que as pessoas foram depositando no Estádio do Dragão após o falecimento do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Estou com muita expectativa e com muita curiosidade para ver como ficou o memorial. Ficamos também a saber na Assembleia Geral que o memorial não contempla todo o material recolhido, porque ele é imenso, e portanto era impossível colocá-lo ali nas paredes do estádio, e o material que resta, portanto que não estará nesse memorial, será depois utilizado numa obra que estará entregue aqui a um artista plástico, que estará a estudar a possibilidade de fazer uma obra com essas peças restantes. Portanto, dar essa nota, e a convidar todos que quiserem, que no domingo se desloquem ao Dragão para visitar esse memorial de forma gratuita, de forma livre. Vamos saber depois também esse acesso ao memorial será incluído depois na tour Museu Mais Estádio, que o Futebol do Porto atualmente fornece a quem visita o estádio e o museu. Pronto, dar essa nota, e pronto, aproveito também agora já em jeito de conclusão, e já não dar uma palavra final, obviamente, para desejar um bom Natal a todos os esportistas, umas felizes festas junto das famílias, que tudo corra pelo melhor, e que possam passar esta data da melhor forma. Futebolisticamente, acho que não podia haver melhor forma de o passarmos. Vamos passar o Natal em primeiro lugar, algo que já não acontecia há alguns anos, isto de forma isolada,
é um bom Natal para todos os esportistas e que todos possamos passar com as nossas famílias e com aqueles que mais amamos. Portanto, os meus votos de um excelente Natal para todos os esportistas. Nesse dia, no dia 28, entre as 10 e as 6, como mencionaste, a entrada acontecerá pelo P1, pelo Parque 1, portanto, por onde antes se entrava para as Assembleias Gerais, portanto, será essa a entrada para que se possa aceder ao memorial e, como mencionaste, ah, esse memorial fará parte da tour do Foco Porto e, de facto, um momento histórico na minha perspectiva, que deve ser também visto por quem passa pelo museu e pelo estádio. Como o Pedro mencionou e muito bem, de facto, este é um momento de pausa, de saborear de facto esta liderança e este sucesso, particularmente no futebol, mas não só, e para passarmos o Natal com as nossas famílias, muito provavelmente mais satisfeitos pelo facto de estarmos na liderança, mas independentemente disso, que possam ter um santo e feliz Natal, que os mais portistas possam aproveitar este momento e saborear aquilo eh, que é não só aquilo que nos é presenteado à mesa, mas também a companhia dos demais. Assim chegamos ao final do episódio 21 do podcast Mais Porto. Quero agradecer ao Pedro por conseguir partilhar a sua visão, à equipa do Mais FC Porto. Um abraço também ao Nuno que hoje não pôde estar connosco e um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos ouvem. Os plays, as partilhas, as mensagens para nós fazem toda a diferença. Voltamos em breve com mais conversas, mais temas, claro, também mais FC Porto. Festas felizes, um Feliz Natal. Até já. Feliz Natal, um abraço a todos. Boa noite.